Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês entendem por saúde? Qual é o conceito de saúde para vocês? Hoje eu vim falar sobre o conceito materialista, né, sobre a ótica do materialismo e sobre a ótica espiritualista. Hoje, como é que está o mundo hoje? Né? Assim, na grande parte do planeta e para grande parte das pessoas, existe um olhar assim, mais próximo da medicina moderna, que seria o que a gente conhece hoje, né? Então, a gente tem algum problema de saúde, a gente procura um médico, ele vai avaliar, vai pedir exames e vai passar algum medicamento, alguma forma de tratar aquela enfermidade, sendo ela leve, sendo ela um pouco mais complexa, mais difícil de curar. Então, o que acaba acontecendo, né? O que eu percebo e que eu já ouvi também outras pessoas falarem, que a gente está ficando cada vez mais dependentes, né, de um médico, de alguém, de algum especialista, e cada vez mais dependentes de um remédio, de algo externo que a gente tenha que ingerir ou passar para a gente conseguir sanar o problema. Né? Então, o que a nossa mente acaba associando? Que saúde é quando a gente não tem uma doença. Então, a saúde é a ausência de doença. E o que a gente ouve também as pessoas falando, né, sobre ter plano de saúde ou pagar um médico particular, tudo que quando as pessoas valorizam, né, a saúde, então é porque elas pagam um bom convênio, ou elas têm dinheiro para pagar um médico, ou mesmo quem dependa do SUS, né? Ela tem, ela tem como ser tratada por algum médico. Ok, é lógico que é importante, e isso eu queria deixar claro desde o começo, talvez eu repita isso em outras partes do vídeo, da importância, né, da, da medicina ter evoluído como ela evoluiu, porque realmente a gente poder fazer um exame, exames simples ou exames mais complexos que detectem algum problema mais grave, então isso realmente é muito importante e a gente não deve deixar de ir ao médico quando a gente já estiver apresentando alguma questão, tiver algum sintoma, a gente tem que ir. Então, eu não estou falando com esse vídeo e nem vou falar mais para frente, porque realmente, quando a gente já tem uma doença instalada no corpo, a gente tem que tratar. Então, isso eu queria que ficasse bem claro, tá? Do que eu penso e do que realmente é importante. A gente não pode deixar a nossa saúde física de lado. Mas o que a gente está esquecendo nessa história, né? Bom, que primeiro, quem mais conhece do nosso corpo, como a gente funciona, que problemas que a gente costuma ter, é a gente mesmo. E aí, a gente, com isso, tudo que eu falei, a gente está terceirizando as nossas questões. Então, a gente está saindo de um papel de protagonista e passando essa responsabilidade nas mãos de outras pessoas. Qual que é o problema, né, disso tudo? Primeiro que a gente vai ficar dependente, né, como eu disse, tanto de uma pessoa que entende mais do que você sobre a doença, quanto ficar dependente de alguma solução, né, externa. E aí a gente acaba tirando a nossa responsabilidade disso tudo. Mas eu vou falar sobre o Ayurveda e sobre a visão do espiritismo, né, do espiritualismo, sobre isso. Mas mesmo quando a gente fala somente da parte física, então do nosso corpo físico, mesmo só pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, eles enxergam a gente como algo mais
do que o corpo físico. E, inclusive, eles definem saúde como um bem-estar global, né, que inclui o bem-estar mental, emocional, social também, que são as nossas relações, não só relações de trabalho, de amizade, mas de relações, amizades mais profundas, ou da relação que a gente tem com os nossos familiares, né, com os nossos entes queridos, relacionamentos afetivos, cultivo do vínculo afetivo. Então, eles falam de estreitar os laços, que isso também ajuda muito na nossa saúde mental. E falam de outras coisas que dependem da gente, né? Não depende de um médico, né? De algum especialista. Que seria o quê? Uma boa alimentação. É lógico que a gente pode consultar, né, um nutricionista ou algum médico que oriente melhor como você deve se alimentar para ter uma boa saúde. Mas a gente já tem bastante conhecimento, tem bastante acesso ao conhecimento para saber o mínimo que a gente deve se alimentar para a gente ingerir, né, alimentos que realmente agreguem para a gente. Né? Então, alimentação, consumo de água, de líquidos. Né? O Ministério da Saúde fala sobre líquidos e que a melhor forma de ingerir líquidos é na forma de água pura. E aí eles dão até uma sugestão também de tomar uma água temperada, que seria colocar rodelas de limão e folhas de hortelã. Para quem não gosta, né, de tomar água, conheço bastante gente. Eu mesma, quando eu era pequena, eu não conseguia tomar água, então eu sempre tomava suco ou leite durante as refeições, porque eu não conseguia mesmo ingerir água pura. Né? Hoje eu consigo. Mas também não é a minha bebida preferida, né? Então fica como uma opção. Eles falam também sobre a importância da atividade física, da qualidade do sono, de ter hobbies. Ter hobbies é uma forma de autocuidado. Então, fazer coisas que te dão prazer, não só trabalhar, cumprir as suas obrigações. Né? Então, tudo isso eles colocam como pontos importantes que vão impactar na sua saúde. Então, até isso já acho super interessante, muito legal as pessoas terem, as pessoas e esses órgãos regulamentadores terem essa preocupação de passar isso para as pessoas, né? Então, porque são órgãos que a gente vai confiar no que eles falam, né? Então, já é um grande estímulo para a gente se cuidar. Então, aí já começa a fugir dessa visão que a gente tem, que acaba que a nossa visão está sendo um pouco mecanicista, né? A gente está ficando meio anestesiado, meio deixando que a forma que a gente faz hoje, de tentar resolver as coisas de forma rápida, então estou com algum problema, já vou no médico, que remédio que eu vou tomar para já sanar, né, esse problema. Então tudo isso acaba afastando a gente desse olhar de responsável por você mesmo. E quando a gente se aproxima disso, quando a gente lembra que isso existe, que a gente não pode, não precisa, e eu acho que não deve, na verdade, né, colocar essa responsabilidade na mão de outra pessoa. Então, a gente se cuidar em primeiro lugar é tão importante quanto a gente ter alguém, quem procurar, quando a gente estiver com um problema pior. E também, por outro lado, quanto mais a gente se cuida, menos chance da gente ter algum problema, né, algum problema físico, alguma questão emocional também. Então, indo um pouquinho além de tudo isso que eu falei, a gente entra no Ayurveda. A Ayurveda é considerada uma medicina, primeira medicina mente-corpo. Ela é muito antiga, ela tem data de mais de 5.000 anos atrás, então, medicina milenar. Ela é contemporânea da medicina chinesa. Elas têm algumas coisas parecidas, mas são diferentes. Mas ambas enxergam, né, o ser humano como um ser global, né? Então não é só um corpo físico. A gente tem emoções, a gente tem a mente e a gente tem o espírito. Até agora, então, eu não falei, né,
das definições que eu passei, ainda não tinha entrado esse elemento, né, que é o espírito. Só que ele é o elemento primordial, na verdade. Então a gente também não pode esquecer dele. O Ayurveda, com relação a isso, ele fala das práticas espirituais. Então, independente da religião que você tenha, ele fala que é importante a gente ter uma conexão com algo maior, que isso traz paz, né, traz uma segurança. Então, você vê desde muito tempo atrás, o Ayurveda já tem essa visão muito ampla, né, do que é o ser humano, das nossas necessidades, e a forma de tratamento deles. Não vou entrar, né, nesse mérito agora, nesse vídeo, mas é uma ótica mais natural, mais conectada com a natureza, né? Então, eles falam que quanto mais conectado a gente estiver com a natureza, mais a nossa vida vai fluir, mais a gente vai fluir de uma forma mais saudável, mais equilibrada. E o que mais que tem, né, de detalhes da medicina ayurvédica? Ela então enxerga a pessoa, né, o indivíduo, ela trata o indivíduo, ela não trata a doença. Então essa é a principal diferença da medicina hoje, que você pega duas pessoas que têm o mesmo problema, um médico vai tratar as duas pessoas do mesmo jeito, ele vai passar o mesmo medicamento e a mesma forma dela tomar ou dela passar esse medicamento, da mesma forma de se tratar. O Ayurveda, ele vai fazer um caminho contrário, ele vai olhar as duas pessoas e vai querer conhecer melhor essas duas pessoas. E aí, dependendo das características de cada uma, né? Então, do seu biotipo, na Ayurveda a gente chama de biotipo, que é o conjunto de características físicas e comportamentais, de temperamento, né, dessa pessoa, que isso daí vai dar as pistas para ver a melhor forma de tratar cada uma dessas pessoas. Então, mesmo elas apresentando os mesmos sintomas e mesmo fazendo os exames e comprovando que elas têm a mesma doença, a forma de tratamento pode ser completamente diferente, ou pode ser parecida, mas ela vai ter as peculiaridades que vão ser melhores para cada uma delas. E por que eu considero isso super importante? Primeiro, porque as pessoas vão entender com isso que elas são especiais, né? Elas têm as características próprias, elas têm as suas individualidades. E, além disso, vai ajudar muito ela se conhecer melhor. Então, o terapeuta ayurvédico, ele vai ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Então, com esses testes, né, para verificar o biotipo, a pessoa vai se entender melhor, ela vai saber as tendências que ela tem, tanto positivas quanto negativas. E essas tendências negativas, se não observadas, se não equilibradas, elas vão levar a doenças que vão se instalar no corpo. Então, a Ayurveda fala que o biotipo, quando ele é sempre observado, né, essas características, quando a pessoa sabe quais são essas tendências negativas, eles chamam de tendências mórbidas, quando a pessoa tem esse conhecimento, ela consegue prever, antecipar problemas. Então, ela vai saber que tipo de alimento que é melhor para ela, que tipo de exercício físico, que tipo de práticas de autocuidado que ela precisa incluir na rotina dela, para ela não se desequilibrar, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Então, às vezes, é claro que eu estou falando como se fosse algo ideal, né? Como se a gente algum dia vai chegar nesse nível de perfeição, que vai estar tão equilibrado que eu nunca vou ter nenhum problema.
Então, isso não é verdade, isso é muito difícil, né, assim, a gente encontrar alguém que chegue nesse nível, assim, de harmonia, de equilíbrio, que ela não tenha nenhum problema, né, nunca. Então, vai chegar algum momento, vai ter algo que acontece na vida da pessoa, uma, um acontecimento mesmo externo, ou algo dentro dela, algo que tire ela, né, dessa harmonia. Então, acontece, a nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de surpresas, às vezes agradáveis, às vezes nem tanto. Então, tem muitos acontecimentos que a gente não tem controle e que vão desequilibrar a gente em algum momento. Mas quanto mais a gente se conhecer, mais a gente consegue estar prevenidos, né? E conseguir, e assim a gente consegue evitar doenças, evitar esse desequilíbrio primeiro emocional, depois físico. Agora, indo um pouquinho mais além do que eu falei até agora, a gente já colocou o elemento espírito, né, na história. Então, a gente vê que tudo está conectado. Então, que um problema, quando a gente tem um problema físico, na verdade, ele já começou antes, né? Começou nas nossas emoções, ele tem toda uma razão, né, de ter acontecido. Não é simplesmente um acaso. Então, aí a gente pode colocar outra ótica aí na história, que é a metafísica da saúde. Não sei se vocês já ouviram falar. A metafísica da saúde consegue explicar um pouco mais profundamente por que a gente tem determinados tipos de acometimentos, né? Determinados desequilíbrios, determinadas doenças, e consegue explicar o que acontece emocionalmente com a gente para a gente chegar nesse ponto. Então, ela vai um pouco mais a fundo para ajudar a gente a se conhecer um pouco além do que eu falei até agora. Então, a gente sabendo que tipos de emoções para a gente são mais fortes, né? Que tipo de sentimentos pegam mais a gente. Então, assim, cada pessoa ela tem determinadas fragilidades, determinados medos, fraquezas. Isso todo mundo tem. Então, ninguém deve se sentir excluído, se sentir diminuído, inferiorizado por causa disso, porque todo mundo tem algo que é mais difícil para ela. E aí, quando você entende um pouco mais sobre esse assunto, você consegue, fica claro para você por que sempre ou que frequentemente você tem certos tipos de desequilíbrios. E aí, entendendo isso, e se abrindo, né? Porque a gente também tem que estar com a mente, o coração aberto para isso e não se sentir mal sabendo dessas coisas. Sentir como uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de reparar tudo isso, de tentar enxergar as coisas, enxergar a vida de uma forma que você não precise mais passar por essas coisas. Agora, de acordo com o Espiritismo, ele também relaciona isso, essa questão da metafísica da saúde, mas ele vai um pouco mais profundamente nisso. Então, dependendo, né, da crença da pessoa, talvez vá fazer sentido ou não. Para mim faz muito sentido. Então, eu sou espiritualista, eu me considero espiritualista, né, porque eu tenho uma visão assim menos materialista da vida, não que eu não saiba a importância, né, da gente viver o material, eu sei da importância e eu valorizo isso, mas eu tenho essa visão mais espiritualista que eu acho que é muito importante para a gente viver um pouco melhor, mas eu também sou espírita. Então, pelo espiritismo, eles vão um pouco mais além na questão, eles explicam
que antes da gente ter o nosso corpo físico, a gente tem o nosso espírito, e entre o espírito e o corpo físico, a gente tem uma camada que eles denominam de perispírito. Então, é um corpo não tão sutil quanto o espírito, mas não tão denso quanto o corpo físico. E aí, o formato, né, a aparência dele é muito mais próxima do nosso corpo físico. E a gente, moldado, então, por isso, né, ele vai fazer esse intermédio entre o nosso corpo físico e espírito, e ele vai trazer as informações que ficaram gravadas no espírito de outras vidas que a gente já teve. Então, ele vai trazer marcas que a gente teve, né? Então, se a gente teve alguma questão que não foi curada de uma vida anterior, de outras vidas anteriores, ele vai trazer para o corpo físico atual, através do perispírito. Além disso, o espiritismo também fala, né, sobre a questão dos desequilíbrios emocionais que a gente tem e como eles atuam no perispírito, e do perispírito, havendo um desequilíbrio no perispírito, ele vai trazer o desequilíbrio para o corpo, através dos canais de energia, que são os chakras, que eu acho que talvez a maioria das pessoas já tenha ouvido falar. Os chakras, então, eles estão localizados no perispírito, e aí, nos pontos coincidentes, né, nos principais chakras que a gente tem, coronário, frontal, laríngeo, e aí os demais, então eles vão estar, né, localizados mais ou menos na mesma altura, né, do perispírito, e no nosso corpo, nessas regiões, a gente tem, que são os plexos nervosos. E aí toda energia, tanto positiva quanto negativa, que está instalada no perispírito, vai passar para o corpo físico. Então, o espiritismo acaba deixando muito mais claro de como as nossas emoções vão influenciar na nossa saúde física. E porque tudo começa, então, na verdade, na mente, nos sentimentos, nas emoções, antes de ir para o corpo físico. Então, ele fala da importância da gente tentar manter um equilíbrio mental, da gente cuidar das nossas emoções, para a gente também ter um corpo sadio. Então, gente, com tudo isso que eu falei, eu acho que fica bem claro sobre o conceito de saúde, que ele não é meramente físico, e não é meramente a ausência de doença, não está relacionado só ao nosso corpo físico, mas que, na verdade, ele é a última coisa que vai ser afetada. Então, antes do corpo físico, algo foi afetado. Então, o que foi afetado? Né? A metafísica da saúde ajuda a gente a entender, o espiritismo ajuda a gente a entender, e a autoobservação, a gente se perceber, sempre tentar olhar para a gente sem medo do que vai encontrar. Porque às vezes a gente acaba não se olhando, a gente foge um pouco do autoconhecimento, porque a gente acha que vai encontrar algo muito feio, né? Algo que, na verdade, não poderia existir. Como se fosse, assim, qualquer emoção negativa fosse proibida. Então, quanto mais honesto a gente for com a gente mesmo, e mais carinhoso também. Então, a gente entender que isso é algo natural, inerente ao ser humano. Então, se a gente está aqui encarnados, nessa época ainda, né, a gente está num mundo de provas e expiações, então a gente sabe que ninguém vai ser perfeito, a gente está um pouco longe disso. Para quem busca se aperfeiçoar, tentar melhorar como ser humano, que bom, a gente, né, eu acho que eu me considero uma pessoa preocupada com isso, e eu sei, eu acredito e vejo que tem muita gente também preocupada, e isso é incrível, isso é muito importante, que cada pessoa se trabalhe para a gente melhorar o mundo. Então, cada um melhorando, a gente consegue ir melhorando a energia do planeta.
Mas aí voltando, a gente se aceitando, né, como seres humanos, falíveis. Então a gente tem que entender que a gente não vai ser perfeito tão cedo, mesmo a gente tentando melhorar, a gente vai ter recaídas, principalmente as questões emocionais, né? Mesmo a gente trabalhando, às vezes fazendo terapia, se conhecendo, a gente vai ter os momentos de recaída, e aí a gente tentar se acolher, se perdoar, assim como a gente às vezes perdoa mais fácil as outras pessoas do que a gente mesmo, né? Então a gente tentar se enxergar de uma forma mais amigável, porque a gente, por mais que tenha pessoas queridas, né, na nossa vida, a gente tem que saber que a gente pode contar com a gente mesmo, né? A gente tentar ser mais companheiro da gente. E aí, quando a gente se trata bem, eu sei que é difícil. Eu estou falando isso, né, assim, para passar para vocês uma visão que eu tenho hoje, mas para mim sempre foi muito difícil me enxergar, né, assim, com essa amorosidade, e nem sempre também eu consigo, mas hoje eu consigo muito mais do que antes. Para mim eu tive uma trajetória bem difícil, né, assim, talvez seja um assunto para um outro vídeo, mas então eu entendo que é difícil mesmo a gente se olhar e saber que às vezes fatores externos contribuíram para as nossas fragilidades, que a gente não teve culpa, mas que a gente também não pode responsabilizar sempre as outras pessoas, porque senão a gente também não sai, né, desse papel e não consegue evoluir, né, não consegue melhorar onde a gente precisa. Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado vocês a abrir um pouco mais a mente, né, com relação a isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, pode colocar aí embaixo nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo também, dê o seu like. Se quiserem compartilhar também com alguém. E é isso. Até a próxima. Obrigada.